Manda aí, então, coloquei a tela de lado agora para ver se fica melhor para vocês visualizarem, tá? Aí vem, ó. Os símbolos nas caixas de papelão, eles são de extrema importância, né, para o manuseio seguro aí do produto armazenado. Diariamente, as caixas, elas são utilizadas em grande escala em diversas empresas, né, e distribuidoras para acomodar os produtos. Como normalmente não é possível que terceiros saibam o que existe dentro da caixa, a embalagem ela precisa indicar os cuidados que aquele item, né, ele precisa ter aí. E aí entra a importância dos símbolos. Enfim, essas embalagens que ficam dentro do estoque, nem sempre ela precisa vir com um grande comercial para as pessoas saberem o que tem ali. É diferente de uma embalagem que é entregue para o cliente, né? O que está nessa caixa grande, onde tem vários produtos dentro, normalmente é uma caixa que só diz respeito ali ao estoque de fato, né? Então não precisa ter muito comercial envolvido. E aí vamos a outros tipos de simbologia. Trago a vocês um outro modelo de tacinha, sem estar trincada, mas que tem o mesmo significado, tá? Quer dizer que é um produto frágil. Temos aí também esse segundo símbolo, que ele parece um gancho, né? Onde tem um xizinho ali, ó. O que isso quer dizer? Que é um produto proibido para usar gancho ou furar. Obviamente que a gente não vai furar uma caixa, né? Porque a gente tem essa noção de que se eu furar essa caixa, ela já vai comprometer ali a sua qualidade. Só que tem algumas empresas que elas trabalham com equipamento de movimentação içado, que são equipamentos que suspendem a mercadoria. Assim como acho que vocês já viram vídeos suspendendo aí o container, né? Levando de um lugar para o outro. Então, tem algumas empresas que trabalham com esse tipo de movimentação de mercadoria. Nesse caso, tem que ter uma espécie de gaiola específica para fazer esse manuseio, né? Essa movimentação. Se o produto ele for frágil, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado para transportar ele dessa forma, né? Para a gente manusear ele dessa forma. Porque ali naquele balanço, muitas vezes, dependendo do tipo de produto, já pode causar alguma avaria diretamente. Então, se vir essa imagem aí desse gancho com um X, quer dizer que é proibido movimentar nesse tipo de equipamento de movimentação. Aí, novamente, as setinhas, né? Este lado é para cima ou face superior nesta direção, que também tem a sua importância. A gente precisa manter a caixa nesta posição, como eu falei ainda há pouco, não pode estar de lado, não pode estar de cabeça para baixo, né? A gente precisa aí que a gente organize isso bem tranquilinho para não ter problemas. Temos outra aqui que é proteger contra o calor. Gente, temos que ter muito cuidado com essa questão que envolve calor, né? A nossa cidade é uma cidade extremamente quente. Então, aqui difícil, né, não ter calor. Tudo bem que ultimamente tem chovido bastante, mas sempre vem aquele solzinho, né, bem bacana. E a gente tem que ter cuidado porque o estoque normalmente ele é um ambiente bem quente. E tem alguns tipos de produto que eles precisam estar numa temperatura adequada, né? Não numa temperatura ambiente, porque tem estoques aí, eles chegam aí a altas temperaturas. E aí esse tipo de produto, ele acaba derretendo, né? Isso acontece com maquiagem, com chocolate, né? Então, a gente precisa manter isso num nível de temperatura ideal. Então, consequentemente, eu preciso proteger esse produto contra o calor, né? Para não acontecer esse tipo de situação. Não só isso, mas também tem a questão de... Às vezes a gente vai no supermercado, por exemplo, você percebe que tem alguns produtos que uns estão mais cheios, outros estão mais vazios, porque provavelmente ele foi exposto a um calor excessivo e aí ele evaporou um pouquinho também. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Outro ponto importante aí nessa simbologia é a simbologia de proteger da luz. Gente, a luz, ela produz calor também, né? Então, independente se está dizendo na caixa que é calor ou luz, ele tem mais ou menos o mesmo segmento, a mesma linha de raciocínio, tá? A gente tem que ter muito cuidado.
muitas vezes tem estoque que estão muito próximos aí às prateleiras de lâmpadas, né? E essas lâmpadas, elas aquecem próximo à mercadoria ali e automaticamente pode acontecer a avaria do produto, tá? Então, temos que ter bastante cuidado também no que diz respeito à lâmpada, por causa do calor que a lâmpada traz para o ambiente também. Aí, a sombrinha, né, o guarda-chuva, como a gente falou ainda há pouco, que tem aí a simbologia específica para proteger da umidade, independente se tem gotas em cima dela ou não, a sombrinha que simboliza essa questão que envolve a umidade, tá? Esse outro símbolo aí, ele é referente à gravidade, né? O que quer dizer isso? Que o centro da gravidade da caixa é onde esse símbolo está posicionado. Então, a gente precisa, se a gente for içar ele, por exemplo, não dá para pendurar ele só de um lado, porque aí vai derrubar o que está lá dentro, pode ocasionar uma bagunça dentro da mercadoria, ali daquela caixa diretamente, e, consequentemente, causar uma avaria. Então, tem que ter esse cuidado também. Temos aí a outra simbologia que é referente ao içamento, né? Que, como eu falei, tem algumas empresas que utilizam a movimentação suspensa. Então, é feito aí e a carga fica balançando ali. Então, quando vem com esse símbolo da corrente, quer dizer que pode, que tá tudo tranquilo, que não teremos problema em içar essa carga, tá? Aqui a gente tem aí o primeiro item aqui, que é referente a substâncias ou materiais magnetizantes, né, que tem a ver com ímã. Então, a gente tem que ter cuidado também com esse tipo de mercadoria. Às vezes, se você colocar parafusos, por exemplo, próximo à ímã, obviamente ele vai puxar. E aí, tu pode gerar aí um probleminha no teu estoque por conta disso, né? Quando for ver, a caixa foi se movimentando ali por conta dessa situação magnética. Outro ponto que a gente também tem que entender aí nesse contexto é a simbologia que refere-se ao limite de temperatura, né? A gente tem aí um limite mínimo e o máximo também, né? Então, a gente precisa entender que tem cargas que não podem aí, por exemplo, ficar acima de 20 graus, por exemplo. Então, ela vem aí com esse termômetro indicando que o máximo de temperatura que ele pode chegar a receber aí esse produto é 20 graus e o mínimo é 2 graus, tá? Então, isso vem definido aí nesse limite de temperatura e é importantíssimo que a gente respeite. Por quê? Porque senão você vai causar avaria no seu produto, né? Então, você tá ali para resolver o problema do estoque, para armazenar essas mercadorias de forma adequada, respeitando os critérios de armazenagem e a simbologia das embalagens também. Temos essa outra imagem aí, que é referente à proibição de empilhamento. Aquela que a gente viu ainda há pouco, permitia, por exemplo, que eu empilhasse 8. Então, eu posso fazer uma pilha de 8 caixas, sem problema nenhum. O fabricante está me dizendo que eu posso fazer isso. Quando vem essa simbologia, significa que eu não posso colocar nenhuma em cima dela, tá? Porque é um produto extremamente frágil, qualquer caixa em cima dela pode quebrar o produto lá dentro. Então, se tiver essa simbologia com uma caixinha riscada, quer dizer que eu não posso colocar nenhuma caixa em cima dela. Então, são caixas que tem que estar em cima ou em prateleiras sozinhas. Temos essa outra simbologia também, que é manuseie com cuidado, né? Que tem essa mãozinha assim, meio que endeusando ali a caixa. Tá dizendo pra gente manusear com cuidado, né? O produto que está ali dentro tem uma certa fragilidade, então é importante que a gente tenha esse cuidado. Tem muitos profissionais na área de logística aí, eu não sei nem se dá para chamar de profissional, né? Que pega a caixa de qualquer jeito e joga, parece material de construção, igual leva tijolo assim, né? E joga, não é assim que funciona. A gente tem que ter cuidado, porque ali tem um produto e a gente vive de vender esse produto, né? A empresa se sustenta com a venda desse produto, que é o que vai pagar o salário das pessoas que ali trabalhar, né? Então tem que ter esse cuidado aí, diretamente. Outro símbolo aí é esse referente ao carrinho. A gente tem aí um carrinho manual que a gente vê muito, acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver, com pessoas carregando água, por exemplo, né? Tem muita gente que utiliza esse carrinho para carregar mercadoria também.
Então, ele tem gente que deixa ele muito baixo, igual um carrinho de mão, leva ele lá para baixo. E aí essa mercadoria, ela fica de lado, o produto ele tomba, né, diretamente, e aí pode causar também um problema. Então, quando tem essa simbologia, quer dizer que a gente precisa manter num nível elevado aí esse carrinho. A gente não pode baixar o braço até o final e sair levando ele, porque ele automaticamente vai balançar muito e isso pode ocasionar avaria também. E novamente aí o símbolo da reciclagem, né? Que é bem conhecido. Aí vamos aos símbolos definidos pela NBR 7500. A gente tem aí as normalizações, tá? A NBR, no caso, é uma normalização, que são padrões que a gente deve seguir, tá? E aí, essa é específica para o transporte em aeronaves. A gente tem o passeio aí, o voo doméstico, que é quando a gente vai visitar alguém, e a gente tem o voo, que é através do avião cargueiro, que ele é específico para o transporte de carga, tá? E aí, no caso, ele pode vir com esse símbolo, que ele quer dizer aí, que pode ter produtos químicos ou biológicos aí, e aí ele representa um perigo, né, para ser transportado em aeronaves de passageiros. Então, ele só pode ser transportado em avião cargueiro, que é específico para mercadorias, para cargas em geral, tá? Então, quando você vai viajar, por exemplo, você vai, sei lá, para o Rio de Janeiro, visitar uma prima sua, e aí você quer levar alguma coisa daqui para ela, tem que verificar se esse produto, esse item que você quer levar, se ele pode ser levado num avião doméstico ou se ele vai ser enviado aí num avião cargueiro, tá? Tem que ter esse cuidado aí, vai depender dessa simbologia. Então, os símbolos, eles não existem por acaso, né? São fundamentais aí para que as equipes responsáveis pela movimentação das mercadorias, elas tenham aí todo o cuidado necessário. Devido às condições aí da infraestrutura, no Brasil, transportar encomendas não é uma missão fácil. E fazer a encomenda chegar em boas condições é um desafio ainda maior. Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem muito problema com logística de transporte, a gente tem muito problema por falta de qualificação profissional em algumas pessoas que trabalham aí na área de logística. Então, muitas vezes, eles manuseiam essa caixa de qualquer forma, pisa na caixa, se ajoelha na caixa para pegar um produto que está mais em cima. Então, assim, é bem complicado. E aí, essa falta de conhecimento gera muita avaria. Então, nas perdas financeiras que a empresa tem, normalmente está essas questões que envolvem o manuseio errado. Por isso, não economize aí nos recursos que agregam segurança ao seu produto, porque muitas vezes os danos eles saem muito mais caros aí do que as devidas prevenções. Então é importantíssimo a gente ter esse cuidado.